Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Bruno. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema aí que tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas, tanto no meio digital, né? Os empresários têm dado cada vez mais importância a esse tema. Então vamos conversar um pouquinho. Primeiro uma visão geral sobre o tema, o que é o marketing digital, né? Eu resumi essa explicação para a gente não ficar muito preso nisso. O marketing digital ele é basicamente o marketing voltado para o meio digital. Né? Aí da Wikipedia a gente tem uma tradução um pouquinho mais sofisticada, mas não vai sair disso. Ele só desenvolve o que é o meio digital. Bom, afinal, o que é então o meio digital? Né? Então é tudo aquilo que é o meio não físico, não palpável. Internet, mobile, tablets, e cada vez tem surgido mais alternativas aí ao meio comum, né, ao meio físico. Então a gente vai ver surgindo novos meios, novos meios digitais aí para adequar a nossa comunicação, as nossas estratégias de marketing. Né? Qual é a vantagem do meio digital? Pelo menos a maioria dos meios digitais, vamos colocar a internet aí, mobile, como principais. A grande vantagem é que o investimento ele é baixo. Você que define basicamente o seu investimento inicial nele, né? Então, por exemplo, na hora de você montar uma estratégia, isso não vai ser um impedimento, né? Porque numa mídia tradicional, né? Numa mídia física, como é, por exemplo, uma revista, um jornal, né? Você sabe que o seu investimento inicial ele é mais alto para fazer um anúncio. A internet isso é bem mais regulável. Né? O acompanhamento das ações em tempo real com alta precisão. Por quê? Porque é fácil de você monitorar, é fácil de você conseguir colocar códigos nas ações que você está fazendo, seja qual for o destino dela, na internet, no mobile, no tablet, uma outra mídia solta aí que você esteja usando. Você consegue colocar medições para dizer exatamente se um usuário acessou, se ele viu um link, clicou, quanto tempo ele ficou numa página, se ele foi, se ele voltou, quantos dias ele levou para voltar, se ele viu um produto num dia, em quantos dias ele levou para tomar a decisão de compra. Enfim, os testes, né, as informações são muito fáceis de você obter. Né? Na mídia tradicional, isso é muito difícil. Né? Então, às vezes você tem que fazer focos, né, grupo de focos para entender o que o seu público pensa do seu produto, né, ou você tem que fazer uma longa pesquisa aí, quantitativa, qualitativa, para depois passar pela interpretação de um especialista que vai te dizer o que ele acha, né, o que ele obteve daquelas respostas, né, no caso da qualitativa, né, e a quantitativa você nem sempre vai contar aí com a veracidade do seu público, né, então existem muitas variáveis no meio tradicional físico que quando você passa para o digital elas melhoram, né? Não é sempre, né? A gente pode falar que é sempre 100%, você vai ter a medição mais precisa possível, mas ela é maior, muito maior do que a do meio físico, né? Testes e correções em tempo real, isso é muito legal, né? Você cometeu um erro de mandar uma arte para a gráfica imprimiu aqueles 100 mil impressos da sua revista e você nunca mais vai conseguir corrigir aquele erro, você vai ter que imprimir de novo. Né? Agora, numa campanha na internet, você consegue sim ali, em tempo real, alterar aquele arquivo que foi enviado e aí corrigir. Né? Não só para erros de publicação, mas às vezes você faz uma comunicação no meio digital que teve uma resposta negativa, um impacto ruim. Né? Então o recall dela é muito mais fácil. Né? Facilidade de acompanhar as repercussões das ações. Né? Você vê ali, está palpável, né? Como eu falei, aquele exemplo das pesquisas. Né? Você não precisa, depois de um tempo, reunir pessoas com uma metodologia muito sofisticada para entender o que elas pensam. Está ali em tempo real. E você pode muitas vezes perguntar diretamente para o seu consumidor e perceber o que ele está pensando. E aí vem a pergunta, né? Devo investir no marketing digital? Na verdade, essa pergunta já está um pouco obsoleta, né? É difícil você encontrar algum empresário
retrógrado a ponto de dizer assim, não, a internet e os meios digitais não são bons para mim, né? A gente tem percebido, com o passar do tempo, que os investimentos no marketing digital eles têm crescido muito, né? Por quê? Porque antes se tinha muita dúvida, muito receio de onde ia chegar, dos resultados obtidos, né? E aí as empresas foram vendo que era firme, né? Que as respostas eram firmes e a gente tem um meio evolutivo, né? Cada vez mais você tem uma web 3.0 mais voltada para o público, mais personalizada para o seu público, né? Então, puxa, qual é a empresa que não gostaria de vender o produto adequado para a necessidade de cada usuário sem ter que investir um preço muito alto nisso? Né? Então esse marketing direto, esse marketing one-to-one, né, conhecido, tem sido tendência, né? Você personalizar cada vez mais a sua comunicação. E isso é muito mais fácil no meio digital, né? Então, mídia social, os orçamentos para a mídia social devem dobrar nos próximos anos. Cada vez mais a gente viu que esses lugares, né, de contato entre as pessoas, né, os lugares digitais, eles vieram para ficar assim, né? Então você vai matar a saudade dos seus amigos, você vai fazer negócios pelo Facebook, você vai ter que ter a sua empresa ali presente, porque se o usuário procurar por ela e não encontrar, ele vai estranhar. Ele fala, puxa, eles ainda não estão no Facebook, como antes as pessoas estranhavam quando procuravam na internet e não encontravam o seu site, né? Falavam, puxa, você ainda não tem um site? Né? O que acontece com a sua empresa que não acompanha a tendência, né? Então essa imagem ela precisa ser revertida, né? Você precisa mostrar para o seu cliente que você, pelo menos o mínimo, né, você tem, né? Agora, como fazer isso da forma adequada é justamente o que a gente vai falar aqui. Mas continuando aí alguns números, né, 52% dos anunciantes encontraram cliente via Facebook, né? Hoje eu trabalho com o Facebook ligado, né? Eu faço negócios no Facebook, eu administro fornecedores pelo Facebook, né? Faço prospecções pelo Facebook. Então, assim, não tem como ignorar aquela imagem de que era só um lugar para você fofocar, né? Para você bater papo, já foi. Né? O Facebook ele pode ser adequado para virar um canal poderoso de informação para sua empresa, né? No sentido de você receber tendências dos seus concorrentes, tendências do mercado, né? E ao mesmo tempo enviar conteúdo para o seu público de modo que você se torne um local confiável. Né? Quem é que não gosta de ouvir a palavra de um especialista? Né? Principalmente um especialista que você confia. Ora, se você já tem então esse engajamento com o seu público, né, a ponto de ser confiável no meio físico, por que não passar essa confiança também para o meio digital? Né? E como se faz isso? Gerando conteúdo com profissionais, né? Enfim, isso a gente vai explicar na estratégia. Mas alguns números, 43% dos anunciantes encontraram clientes via LinkedIn também, né, que é uma plataforma voltada aí mais para negócios, né, mais B2B. E 55% dos anunciantes aumentaram seus orçamentos de marketing digital este ano. Essa pesquisa aqui, cuja fonte é a Próxima.com.br, né, esse site é bem conhecido de informações do meio digital, da publicidade e propaganda, são de 2013 com as expectativas para 2014. Né, então, os dados mais recentes que a gente teve acesso aqui. E aí um outro dado, que a publicidade na internet será responsável por 25% de todo o mercado de publicidade. Né? Esse número também é crescente, tá? A gente não teve nenhum ano onde esse número reduziu. Então, a tendência é cada vez mais haver confiança na internet. Tá? E agora sim a pergunta correta: como devo investir no marketing digital? Né? Questão, como eu falei na abertura, que tem intrigado novos entrantes de todos os portes. Né? Empresas de pequeno, médio e grande porte têm dúvidas sim de como vão fazer as suas ações no meio digital.
né? O que aconteceu, sim, um fenômeno foi que as empresas se motivaram a entrar no meio digital por causa da concorrência, né? Então, elas viam que os seus concorrentes estavam ali presentes, que seus consumidores estavam interagindo, e elas começaram a se mexer, né? E isso arrastou todos de uma forma geral, né? Então, assim, tem que estar lá, e como vamos fazer isso, né? O que eu vou explicar para vocês aqui, uma metodologia que nós temos aplicados cotidianamente para os nossos clientes, é, eu vou explicar passo a passo dela, e que tem sido bons resultados, né? A gente tem até escolas utilizando essa metodologia na hora de ensinar e o que é o marketing digital e como fazer os investimentos, né? Então nós temos muita segurança de que ela funciona, até pelos resultados obtidos pelos meus clientes aqui, né? Então, a Monjão Design é a minha agência, né? Uma agência que presta consultoria para empresas de pequeno, médio e grande porte, né? A gente se diferencia por não só prestar consultoria, mas também aí vocês estão vendo já um pouquinho da minha carinha e de quem eu sou. A gente também tem a parte de design, né? Então, não só recomendamos as estratégias, mas nós a aplicamos na prática. Porque o que a gente percebeu com o tempo, né? Fazíamos recomendações das agências e elas tinham dificuldade de entregar aquilo que nós havíamos pedido, né? Aí perdia-se muito tempo com refações, etc. Então a gente acabou para os nossos clientes oferecendo o pacote completo ficou mais rápido e mais confiável, né? Então os resultados permitiram que a gente continuasse com esse diferencial, né? Não só sugerir as ações, mas também colocá-las em prática, né? Então aí um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu sou, né? Eu sou designer gráfico de formação pelo Senac. Também pelo Senac eu sou formado em web design, né? Já faz algum tempo, já faz mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com esses dois em particular. Como consultor de marketing digital é um pouco mais recente, eu entrei há uns 5 anos, né? Mais ou menos na época de abertura aí da Monjão Design. Alguns detalhes relevantes da minha carreira foi a participação no Lata Velha da Rede Globo na parte de patrocínios, captação de clientes, gestão de marca, de projetos, e também a gente fazia criação para alguns dos patrocinadores aí da oficina que fazia a montagem dos carros, né? Alguns sites que passaram pela minha mão, por exemplo o da Porto Belo e do Ecolchão, né? A da Porto Belo foi uma revolução completa que a gente fez no posicionamento deles. Enfim, passou de um site institucional para um site voltado para produto, né? É um site aí com centenas de páginas, né? E o Ecolchão, ele surpreende pelos acessos, né? Ele tem um site com mais de 1 milhão de acessos que eu desenvolvi. Então coloquei isso como um ponto importante, né? E tenho atuado como consultor de empresas de pequeno e médio porte, e cada vez mais os clientes têm obtido resultados e têm dado bastante satisfação, né? Aqui só alguns clientes que nós atendemos, né? Já falei mais ou menos o que eu faço, que reflete o que a empresa faz, né? O único acréscimo aqui são os sistemas e aplicativos que a gente também desenvolve, né? Além das estratégias, né? Também tem essa parte de sistemas. Mas enfim, aqui era só mais para vocês terem um overview aí de quem vos fala, né? E finalmente vamos falar então dessa metodologia que a gente desenvolveu para essas empresas e usamos no dia a dia. Essa metodologia ela foi criada pelo Cláudio Torres, que é um nome marcante aí no Brasil na parte de marketing digital, com um livro bem conhecido que é esse A Bíblia do Marketing Digital. Nós chegamos a trabalhar junto, principalmente no início da aplicação dessa metodologia, onde eu pude ver na prática e ajustar junto com ele toda essa parte de adequação para que ela funcionasse perfeitamente para os nossos clientes, né? Então, como eu tinha mencionado também, é um modelo de marketing adotado em cursos de graduação e pós-graduação, né? FGV no Rio de Janeiro, desculpa, no Rio Grande do Sul utiliza, né? Em outras escolas também, né? Empresas do Brasil inteiro utilizam também, né? Nós atendemos empresas do Sul, de Salvador, então
tenho utilizado com sucesso. E o livro que é o que explica com detalhes a metodologia também tem sido uma boa referência. Durante 2 anos ele foi destaque aí no mercado de marketing como o livro mais vendido, né? Quais as vantagens dessa metodologia, né? A gente começa imediatamente, né? Após o desenho da estratégia, é imediata a atuação, né? Todos os aspectos da empresa e seus públicos são trabalhados. Na hora que a gente faz o desenho dela, a gente pensa em todos esses setores. Vocês vão ver mais para frente, eu vou especificar cada um deles. O investimento, a gente não precisa que tenha um mínimo, né? Um valor, não tem um chão, né? Ou um teto. Você fala para nós, né, o quanto há de disposição para investir no marketing digital, ou nós recomendamos o quanto seria esse número, né? Chegamos a uma conclusão após a montagem do planejamento, e aí você consegue adequar para o seu negócio aí de modo não oneroso e progressivo, né? Isso também é uma vantagem dessa metodologia, não é de uma vez que começa. Prevê acompanhamento progressivo, permitindo ajustes, né, como eu falei aqui, e o planejamento é feito prevendo anos à frente, né? Então não é só para o agora, né? A gente já desenha estratégias onde a gente prevê que elas vão se modificar ou vão principalmente crescer daqui 2, 3 anos, dependendo do seu mercado. Tem alguns mercados que são mais nebulosos, então há um acompanhamento mais próximo, né, das ações para que veja como foi a recepção do público, né? Principalmente se é algo que ainda não foi testado antes, né? Mas existem outros mercados que a gente já sabe como vai aplicar isso, e aí já pode fazer uma previsão de como ela vai se desdobrar, né? Bom, apresentando então as 7 estratégias, né? Então por que são 7? Né? Nós fizemos essa divisão para que nenhum aspecto da empresa fosse esquecido, né? Então aqui só para que vocês tenham uma visão geral do que eu vou falar, né, porque eu vou passar por cada um. Eu estou falando de marketing de conteúdo, monitoramento, mídias sociais, pesquisa, e-mail marketing, publicidade e marketing viral, né? A gente diz que isso é um DNA da empresa, né? Isso tem que estar, essas estratégias elas têm que fazer parte da composição da empresa, por isso a gente usa essa imagem colorida aí, simbolizando a união de todas essas estratégias, né? Então, uma a uma, né, o marketing de conteúdo, o que é? Gerar conteúdo relevante, aumentando a exposição nas ferramentas de busca e atraindo novos consumidores com aumento de visitação e maior exposição da marca. Trocando em miúdos, é quando você produz informação para o seu cliente, né? Então, existem muitos canais onde isso pode ser feito. Pode ser no seu site, pode ser na rede social, pode ser por e-mail, né? Pode ser por meio de eventos, né? Enfim, que sejam documentados depois. Há várias maneiras, mas no marketing digital aqui, inicialmente a gente transforma, sempre a gente trabalha o site, né? Usa estratégias de SEO, né? Que basicamente ajudam a transformar aquele site em torná-lo localizável, né? Ele fica mais relevante para o Google. E não só isso, quando você trabalha conteúdo em locais externos ao seu site, você faz com que ele também se torne mais relevante, ao passo que esses locais externos apontam para ele. É uma explicação um pouco mais detalhada, mas o que é importante ficar marcado do marketing de conteúdo é que gerar informação para o seu cliente, né? Desde informação superficial, informação técnica, informação específica de algum produto, resposta a dúvidas, né? Então, marketing de conteúdo trabalha isso. Monitoramento, criar métricas, unindo todas as estratégias e permitir que se otimizem recursos e ações. O que é monitorar? Né? É você ficar de olho no que está acontecendo, né? Do acompanhamento das ações que foram desenvolvidas no planejamento estratégico, para ver se elas estão caminhando para o local certo. Né? Então, como a internet é muito mensurável, então você consegue perceber se de um mês para o outro as estratégias elas funcionaram, né? Ou se precisa fazer uma readequação, né? Eu falei um mês, mas isso pode ser hora a hora também, né?
Não precisa ser um período longo aí, o que é muito legal, né? O marketing nas mídias sociais. Criar relacionamento com os consumidores, ampliar a exposição da marca através das mídias e redes sociais. Existem várias redes sociais. No Brasil, a gente tem o maior destaque hoje para o Facebook, né? Ele representa aí a maioria esmagadora dos acessos, né? da permanência, do uso de uma rede social. Então, as estratégias, elas certamente abordam o Facebook, como se comunicar no Facebook, né? Não fazer dele um local de anúncio apenas, um local onde você mostra o seu produto, mas onde você mostra uma personalidade da sua marca. Quem é você e como você se comunica com esse público, o público que está acessando o Facebook. A pessoa não entra no Facebook para ver um classificado. Ela entra ali ou para se divertir, se entreter, para conversar, para receber informação. Cada público tem uma experiência diferente com o Facebook e tudo isso é levado em consideração na hora de montar a sua estratégia. Então é importante, essa pesquisa ela é parte do planejamento estratégico justamente por isso. A gente não chega do nada no Facebook com informações aleatórias que a gente acha que vai dar certo. Ou utiliza a mesma estratégia para clientes de segmentos diferentes. Não. Há toda uma parte de pesquisa para identificar qual é a expectativa do público que eu quero conversar dentro do Facebook. Né? Então, meu público está lá, com certeza. Agora, o que ele quer ouvir de mim? O que ele já ouve dos meus concorrentes? Né? Qual a brecha que eu posso explorar ou que eu posso fazer melhor, fazer mais bem feito? Então, isso é avaliado, isso tem que fazer parte. Né? A pesquisa online, então, é um aprofundamento disso que eu falei. Conhecer o perfil dos consumidores, entender suas necessidades e motivações de compra, criando inteligência de mercado através da internet. Então, a gente diz assim, montar a blogosfera, né? Seria uma reunião de todos os canais pertinentes, né? E o desenho do público que está dentro destes canais. E aí você identifica quem são os players, né? Quem são os influenciadores de decisão, né? Quem são aqueles que fazem com que o usuário consuma determinada marca ou tome determinada atitude, né? Quem essas pessoas confiam que elas ouvem, né? Enfim, todo esse levantamento é feito por meio de pesquisa. Esse tópico aqui é um tópico bem polêmico, né? Essa estratégia de e-mail marketing, né, um dos temas que a gente aborda, ela levanta muitas dúvidas aí por parte dos empresários, né? Alguns dependem do e-mail marketing, usam somente o e-mail marketing nas suas campanhas e conseguem ter resultado. Outros já tiveram experiências terríveis com o e-mail marketing e dizem que não funciona de jeito nenhum. Né? Então a gente ouve clientes de extremas considerações sobre esse assunto. Mas fato é que é uma ferramenta que funciona, né? Porque as pessoas continuam lendo seus e-mails, elas continuam recebendo propaganda, elas continuam tomando decisões baseadas em propaganda, né? Ou em conteúdo, né? Não necessariamente uma propaganda. Enfim, a ferramenta permanece sendo utilizada e o que é preciso ser feito é usá-la da forma adequada. Né? Então, justamente essa análise da expectativa do consumidor em receber uma comunicação é que a gente faz, o que precisa ser feito. Né? Como o meu público quer se relacionar comigo por e-mail? Né? Primeiro, ele quer. Se ele não quer, como é que eu vou fazer para usar esta ferramenta sem deixá-lo... vamos dizer assim, furioso comigo, sem que a minha marca seja prejudicada nas minhas ações de e-mail marketing. Normalmente a gente trabalha com ações de opt-in, né, onde o consumidor diz que ele quer receber a comunicação. Porque é muito chato, né, quando você recebe aquilo que você não autorizou ou simplesmente não quer saber. Então, nós sempre respeitamos essa privacidade do usuário porque nos colocamos no papel dele. Né? Não adianta você forçar, como eu falei, como que isso pode ser trabalhado? A partir do momento que você mostra para o seu cliente que você tem algo a oferecer para ele, algo cujo custo, né, o valor, o custo-benefício aí vale a pena para ele topa sim. Né? Nós temos tido experiências positivas nesse caso e precisa se avaliar depois como vai ser feita essa comunicação, a forma de montar a peça gráfica.
ou o convite, ou onde esse convite vai levar, o que ele vai receber. Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Na hora de pensar em e-mail marketing, não rechacem ou abracem de forma muito forte, assim. E cada um vai ter uma opinião sobre o assunto. Tá? O importante, sim, é fazer um desenho de onde se quer chegar com essa ferramenta e qual é a expectativa do público em receber a comunicação. Né? E aí, a partir disso, trabalhar de uma forma contínua. Né? Também não adianta você fazer uma explosão e nunca mais falar com o seu consumidor. A publicidade online também, né, como a gente viu aquela estatística acima, ela tem crescido muito, cada vez mais. Né? E as ferramentas elas têm ficado cada vez mais poderosas, sim. As medições de anúncios, por exemplo, no Google AdWords, elas têm ficado muito interessantes. É possível você fazer testes A/B, né, testes comparativos de anúncio. Qual o melhor anúncio que eu deveria apresentar para o meu público? E o próprio Google faz esse teste para você e já coloca qual é o melhor. Né? Ele não usa só o canal, a rede dele de pesquisa, eles chamam de rede de display. O Google tem aí milhões de parceiros no mundo inteiro para falar sobre determinado assunto, assuntos bem específicos que você pode usufruir sem ter que contratar esses milhões de parceiros. Né? Usando só a ferramenta dele, você tem a sua informação aí exibida para todos esses canais. E você consegue também personalizar os canais que você quer colocar, os que você não quer colocar, os temas desses canais. É bem interessante. E o custo disso, como eu falei, né, ele é bem variável. Ele pode começar aí com alguns centavos, pagando por clique, para depois você, conforme o seu ROI, né, o seu retorno sobre investimento, você ir colocando cada vez mais dinheiro. O Google costuma dizer assim que não há motivo para você não colocar mais créditos na sua conta ou investir mais em anúncio se você está tendo retorno. Então, enquanto você tem um ROI positivo, você deve aumentar aí o seu faturamento, o seu investimento com o Google, até chegar um número máximo de pessoas sendo expostas por aquela informação. Porque também chega uma hora que as pessoas, não há um número suficiente de pessoas procurando por aquele assunto. Né? Então não adianta você investir muito além de um determinado teto que você não vai ter mais retorno. Então o Google diz isso, né? Até você chegar a esse teto, não há motivos para você parar de investir. Claro, a não ser que a sua cadeia produtiva seja comprometida, né? Você não consiga entregar aquilo que você promete. Mas é fantástico você pensar em uma ferramenta que ela tem esse grau de elasticidade. Você não consegue isso nas outras ferramentas, né? Qual é o outro canal que você consegue ter essa evolução? E o acompanhamento direto, diário, ali, segundo a segundo, se você quiser, dos resultados das suas campanhas, né? Ou regular quanto você quer investir. Né? As mídias tradicionais, elas muitas vezes representavam um tiro no escuro, assim, né? Uma chance. Pode ser que haja compra. Né? Ou baseado no meu histórico, eu acredito que haverão compras graças a esse anúncio, né? Conversões graças a esse anúncio. E os anúncios também são feitos de forma... podem ser feitos de forma bem relevante, assim, bem interessante. Né? Ao invés de você ter só um anúncio estático numa revista, você pode ter um vídeo. Né? Esse vídeo vai depender muito do conteúdo que você colocar ali, ele pode ele mesmo se propagar. Né? Então você dá um impulso inicial nele, que é a próxima estratégia, você dá um impulso inicial e ele aí se viraliza espontaneamente. Né? Você não precisa mais se preocupar com ele, que ele sozinho vai fazer o trabalho. Então existem N formas de investir, não só no Google, Facebook, LinkedIn, mas também existem sites pagos que você faz negociação com os próprios donos desses sites e consegue ter a sua marca com o seu público específico, enfim, e direcionar para tablets, mobile, também o meio digital ele consegue ter essa grande abrangência. E finalmente aqui a última estratégia do marketing viral. Essa é uma estratégia fantástica que ela pode assim ter resultados maravilhosos. Né? A gente
já acompanhou aí, acho que todo mundo já viu cases de imenso sucesso, vídeos com milhões, às vezes bilhões de visualizações, né, que pessoas do mundo inteiro viram e que foram determinantes para o sucesso de pessoas e também às vezes para a falência de determinadas pessoas, né? A imagem ficou tão comprometida com a viralização de uma informação que essas pessoas aí foram oneradas de forma definitiva. Então, daí a importância de se avaliar como se vai fazer essa viralização, né? Como se vão criar campanhas, ações, onde as pessoas se sintam motivadas a ponto de compartilhar essa informação com os seus colegas, né? Com os seus seguidores, enfim, e isso vá tomando corpo e crescendo cada vez mais. A gente faz o desenho dessas estratégias, faz o teste delas, do funcionamento, e depois vai acompanhando muito de perto os resultados para poder também fazer as correções devidas para ela não ter nenhum glitch, assim, não ter nenhuma falha estrutural que comprometa a sua longevidade. E todas essas estratégias apresentadas aí em conjunto formam o DNA digital da sua empresa. Justamente a composição desse DNA é feita num planejamento estratégico e depois ele evolui por si só, né? Agora, a gente falou muitas vezes sobre o público, sobre o consumidor, né? Mas não só o consumidor ele é destino das ações. Existem pessoas dentro da nossa corporação que podem ser propagadores de informação. E aí, como é que eles estão fazendo essa propagação, né? Que tipo de conteúdo que eles geram espontaneamente sobre o seu negócio que está sendo divulgado aí pelo mundo, né? Como a gente pode ou coibir ou estimular esse uso das redes sociais. Existem empresas que são bem conservadoras, adotam estratégias para impedir que os seus funcionários se comuniquem ou falem do negócio. Existem outras que estimulam e fazem com que eles se tornem defensores da marca, com que eles levem isso para o mundo. Então aí, como você vai gerir o seu negócio, né? É essa a dúvida, e no planejamento você também tem que pensar nisso, né? Como você vai falar. Mas então, vamos falar quem são essas bases da cultura digital, né? Ou seja, quem é que compõe, né? Quem é que consome a cultura digital. E falando em consome, o primeiro é justamente o consumidor, né? O consumidor da sua marca. É importante que se desenhem estratégias, obviamente, voltadas para ele. Então, sobre o consumidor, a gente já falou bastante, não tem muito o que desenvolver aqui, né, de uma forma genérica. Vamos para os influenciadores. Os influenciadores a gente chegou a mencionar, são aquelas pessoas que, de alguma forma, a opinião delas motiva uma compra, motiva uma decisão, motiva uma opinião sobre a sua marca, né? O marketing estuda muito isso, né? Os influenciadores de compra, os decisores de compra. Nas redes sociais você tem os bloggers, né? Os blogueiros. Você tem pessoas famosas da mídia tradicional que vão online falar, né? Você tem especialistas, né? Conhecidos apenas no meio digital e que a opinião deles é extremamente relevante, muitas vezes vira lei. Identificar quem são esses players e fazer estratégias voltadas para eles é fundamental para que a sua marca aí alcance um número ainda maior de pessoas, né? Ou o seu produto. O colaborador foi esse que a gente citou no começo da pessoa que está dentro da sua empresa e que pode de alguma forma agregar valor à sua marca, ou o inverso, né? Se ela não for trabalhada de forma responsável, ela pode deteriorar a sua marca, ela pode fazer comentários aí que depreciem o seu produto ou criem ações vexatórias, né, que venham diminuir aí o seu valor de mercado. Então, como trabalhar esse público? Isso, para alguns clientes, a gente desenvolve uma cartilha de recomendações, para outros a gente faz cursos, workshops. Então, existem maneiras de se trabalhar esse público, não existe uma resposta certa ou errada. E não, deve coibir, não, deve estimular, né? Cada empresa é necessário que adeque aí ações voltadas para eles, não podem ficar esquecidos.
E aí o público gestor também, né, a forma como eles vão defender a marca, né, ou falar sobre ela, a propriedade que eles detêm sobre o produto, ela é imensa e precisa ser também aproveitada, né, também eles fazem parte do nosso planejamento. Aqui tem um resumão de tudo que nós conversamos aí sobre a estratégia que nós utilizamos, né, o resumo estrutural dela. Né? Então tem as 7 estratégias do marketing digital que compõem o DNA que nós mencionamos, e todas elas estão embasadas, né, ou seja, tem como base a cultura digital. O consumidor, o influenciador, o colaborador e o gestor. Né? Então esse é um desenho mais para reforçar tudo que é aquilo que a gente conversou. Na hora de você pensar sobre esse assunto, também lembrar disso. É importante que o DNA da sua empresa seja composto por essas estratégias e que o tempo todo você pense no seu público. Bom, e depois de iniciado o processo, depois de estabelecida a estratégia, como é que ela se desenvolve? Quais são os passos? Né? Então, assim, de baixo para cima. Aí. Inicialmente as estratégias são voltadas para que se atinja uma competitividade, né? Então a gente colocou esse halo aí, né, no comecinho da cadeia de DNA, mostrando que é o início de tudo, né? Depois que ele se desenvolve, ele se aprimora, ele cresce, né? Então a competitividade te deixa adequado ao que está acontecendo no mercado, para que você não deixe de participar dele. São iniciativas mais pontuais e mais rápidas justamente para que você não recupere o tempo perdido, vamos dizer assim. A maioria das empresas nós começamos nessa etapa. A não ser que ela já tenha alguma cultura digital, né, ela já tem um posicionamento, aí a gente já parte para o segundo passo. Mas inicialmente começa aqui, ó, falando mais um pouquinho sobre ele. Então a competitividade... processo, o que é? Como? Alinhando as 7 estratégias de marketing digital, né, às necessidades da empresa. Como eu falei, é uma estratégia rápida, né, para a ideia de obter resultados imediatos. Nós fazemos recomendações para o cliente fazer a aplicação e normalmente ela dura aí 3 semanas. Na parte das recomendações, nós mesmos também executamos. Eu falei no comecinho, né, nós nos diferenciamos por isso. Né. Bom, o segundo nível das melhores práticas, qual que é a intenção dele? É virar uma referência de liderança, utilizando as estratégias do marketing digital, ou seja, ter um pioneirismo no mercado. Então a gente começa equiparando na competitividade e aí nas melhores práticas a gente busca aí virar uma referência. Ela leva, essa duração que a gente coloca aqui de 6 meses é um cálculo aproximado, né? Vai depender do tamanho da empresa, da ousadia dela, da verba disponível, mas uma média que a gente obteve aqui com os nossos clientes e dura aí 6 meses. Né? E aí, finalmente, a parte da excelência transforma a empresa em referência através de um processo de melhoria contínua da identidade digital. Nas melhores práticas você já é líder e começou a virar referência, aqui você realmente vira a referência e começa a ser pioneiro. Você deixa de olhar para os lados, né, vamos dizer assim, por cima, teoricamente, e aí passa a ensinar para o setor aquilo que ele deve fazer. É um período, a gente coloca a duração aí de 12 meses, mas ele não tem um final, né? Vai depender do desempenho, mas normalmente leva-se 12 meses até atingir um patamar onde já temos ações ousadas o suficiente para nos considerarmos aí como um nível de excelência digital. Toda a empresa é envolvida nesse processo, né? Então, na metodologia aí nós descrevemos análise, facilitadores e processos internos. Então, não só para o mercado, né? A empresa por dentro começa a ser revigorada para fazer parte dessas ações mais ousadas. Bom, e isso é um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês sobre como começar a investir aí no marketing digital utilizando uma estratégia forte e perene, que vai perdurar alguns anos, vai trazer retorno mensurável, né, é adaptável e ela engloba todos os públicos, diversas ferramentas, permite que você esteja sem deixar nenhuma falha, né, sem deixar de cobrir nenhum local,
desde que, obviamente, seja feita uma pesquisa interessante na primeira fase de desenho da estratégia, para que ela seja aplicada da melhor forma possível. Bom, o meu nome é Bruno, como eu tinha falado na minha apresentação. Seguem os meus contatos aqui nesse slide final e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Podem mandar e-mail, não tem problema. Se eu demorar a responder, vocês me perdoem, por favor, mas me disponho sim a responder. Tá certo? Um forte abraço, que vocês tenham aí um evento maravilhoso.